Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Galera, eu quero conversar com vocês a respeito das consequências de mais uma derrota do Clube do Remo na Série C do Campeonato Brasileiro, a terceira seguida que deixa o Leão pertinho da lanterna do campeonato, e o próximo adversário é justamente o último colocado. A gente precisa se recuperar jogando em casa. Uma segunda-feira muito agitada de protestos do torcedor do Clube do Remo na capital paraense e as consequências dentro do clube. As demissões irão acontecer, as dispensas irão acontecer no elenco do Clube do Remo de alguns jogadores. Vamos estar explicando para vocês nesse vídeo. E eu também quero repercutir aí a fala do presidente Antônio Carlos Teixeira no podcast lá na Remo TV. Queria trazer alguns pontos que me chamaram a atenção nessa entrevista concedida aí pelo mandatário máximo do Clube do Remo. Antes, já peço muito que você deixe o like no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Lembrando, assim que chegarmos na marca de 33 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Remo para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo que tem o apoio e o patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição utilizando o cupom Chaves Remista ou também clicando no primeiro comentário fixado. Bet Nacional, jogue sempre com responsabilidade. Recado também da Araguaia Cervejaria, sempre presente nos jogos do Clube do Remo, seja no Bainão, seja também no Mangueirão. Jogos fora de casa você pode acompanhar lá na Vila Container, que fica na Avenida Magalhães Barata. O melhor chopp do Pará, os melhores petiscos também e um ambiente climatizado para você e os seus amigos. Recado também, galera, aqui da DNA Cursos Técnicos para você que quer investir na área da saúde, entrar no mercado de trabalho com o estágio encaminhado, a melhor estrutura de ensino do norte do Brasil. Você pode entrar nas redes sociais da DNA Cursos Técnicos e conhecer os cursos disponíveis para você mudar de vida. Bom, galera, eu queria conversar com vocês aqui sobre essa segunda-feira, mais uma segunda-feira difícil para o torcedor do Clube do Remo, um torcedor que está muito apavorado, assustado com a fase que o Remo está vivendo, um torcedor que está vendo o filme do ano passado se repetir, aquele do início com 4 derrotas, e, claro, tá com o fantasma do rebaixamento batendo à sua porta. Acho que não existe hoje remista de verdade, né? Não aqueles que, enfim, preferem idolatrar outra coisa, que não estejam realmente preocupados com a fase que o Remo vem vivendo. Principalmente pela falta de desempenho da equipe comandada ainda por Gustavo Mourinho. Por que ainda? Porque o Gustavo Mourinho teve mais uma oportunidade aí de ficar no comando técnico do Clube do Remo. Hoje, inclusive, algumas pessoas divulgaram que ele já tinha sido demitido. E assim, gente, o certo é sempre esperar uma notícia, né, concreta para a gente ir saindo, divulgando. E hoje, muita gente estava cravando aí que o Mourinho seria demitido, mas a confirmação é de que ele permanece no comando técnico do Clube do Remo. Ocorreu uma reunião hoje entre o presidente Antônio Carlos Teixeira, o executivo de futebol Sérgio Papelim e também o Gustavo Mourinho, e ficou decidida aí pela permanência do técnico paraguaio. Vocês sabem que o Mourinho tem uma multa rescisória, né? Então tudo isso acaba aí acarretando na questão de complicação de uma saída. Então o Remo conversou com o Mourinho e ficaram acertadas algumas situações aí para que ele pudesse continuar o seu trabalho. Repito, o Mourinho é um dos responsáveis pela fase que o Remo está vivendo, tá? O baixo desempenho da equipe nesse início de Série C, principalmente com as escolhas do Gustavo Mourinho, fizeram com que a gente tivesse, nesse momento, 3 derrotas. Mas claro que a gente precisa cobrar de diretoria e também precisamos cobrar
dos jogadores, tá? Não tem como, gente, de verdade, aceitar, principalmente as duas últimas atuações contra Atlético e Botafogo da Paraíba, que o Remo jogue só essa bola. Tem jogador aí andando em campo, que não tá dando nada em campo, que tá sacaneando com a camisa do clube do Remo. É por isso que eu pergunto, o que tá faltando para vocês? Vocês não estão aprovando o trabalho do treinador? É dinheiro que está faltando? O que é que está faltando para vocês? Qual é a insatisfação? Converse com a diretoria e saiam. Aliás, hoje, né, o jornalista Magno Fernandes, lá do FutePA, do portal FutePA, ele trouxe a informação de que, sim, dispensas irão acontecer do elenco do Clube do Remo nos próximos dias aí, jogadores que não pertencem mais nos planos do Leão Azul Paraense, e também de jogadores que serão aí emprestados, como por exemplo, o atacante Canu, que tem o interesse aí do futebol português, tá, para que seja emprestado, e também do atacante Felipinho, inclusive o jornalista Júnior Cunha trouxe a informação de que o Felipinho tem o interesse aí do Portimonense para ser emprestado lá para o futebol português, e é um empréstimo com uma possibilidade de compra, né, pela equipe portuguesa, caso o Felipinho tenha aí a sua atuação aprovada lá na equipe portuguesa. E assim, gente, eu queria refletir com vocês aqui uma coisa. Nesse elenco atual do Clube do Remo, tem vários jogadores que a gente olha e diz que não tem a mínima condição de vestir a nossa camisa, né? Aí eu pergunto, por que sempre sobra para a base, né? A base sempre é a primeira ali a tomar um rumo diferente, a não fazer parte dos planos. Nesse caso aqui do Felipinho, claro, é um destino positivo, porque ele vai ser emprestado por uma equipe lá da Europa com possibilidade de compra. Mas já existiu várias vezes casos de que a base é esquecida, dispensada, emprestada para equipes aqui da região mesmo. E o elenco do Remo segue cheio de jogadores aí que não tem a mínima condição de ajudar. Para piorar, para piorar no jogo de ontem, né? A gente viu tanto o Matheus Anjos como também o Jaderson saindo com prováveis lesões, né? Inclusive eles serão avaliados pelo departamento médico e poderão desfalcar o Clube do Remo no próximo jogo diante da equipe do Floresta. Floresta, que é o último colocado, está na última colocação por conta do saldo de gols, já que foi goleada pela equipe da Ferroviária jogando em casa, e anunciou hoje a contratação do técnico Marcelo Cabo, ele mesmo que treinou o Clube do Remo no ano passado, vai estrear diante do Remo contra pela equipe do Floresta no próximo domingo. Na verdade, esse jogo de domingo, que pode aí ter uma mudança, tá? Nessa data, o Remo vai solicitar aí uma mudança para que não seja nesse Dia das Mães e tal. O Remo está tentando pelo menos antecipar o dia para ser no sábado, né? Ou para ser um pouco mais cedo também esse jogo. Domingo à noite, a diretoria do Remo entende que já é um horário meio complicado para levar o torcedor para o estádio. Mas claro que a gente sabe também que a fase do Remo é o que vem afastando o torcedor das arquibancadas aí do Baenão, mas tem essa possibilidade do Remo pedir a antecipação desse jogo diante da equipe do Floresta. Outras, como eu disse, outras saídas aí, né? Saídas devem ser confirmadas do elenco do Clube do Remo nos próximos dias. O fato é de que coisas precisarão mudar, né? Alguma coisa precisa mudar dentro do Baenão para que a gente não passe mais por esse perrengue. E eu, sinceramente, assim como vocês do outro lado, estou bem preocupado com a condução dessa crise que o Remo está passando. Hoje a gente viu aí vídeos de torcedores recebendo jogadores no aeroporto. Ontem, alguns torcedores foram lá para o Baenão, tacaram ovos lá no estádio, enfim. E o torcedor do Remo se manifestando, né, indignado com a fase que o clube está vivendo, por justamente tá com essa preocupação gigante aí de luta contra o rebaixamento. Dá tempo de reagir, Smith? Dá tempo, mas o que preocupa é realmente o pouco poder que o Remo tem tido aí nesse momento do trabalho do Gustavo Mourinho de reação, de atuações em relação ao futebol. De verdade, é isso que tem preocupado o torcedor azulino. E eu repito, os jogadores estão devendo. Eles estão devendo também, assim como o treinador, assim como a diretoria, os jogadores estão devendo,
porque não dá para aceitar mais uma atuação daquelas bizonha que o Remo teve, com erros ali cruciais, né? Enfim. Bom, ontem, né, eu nem tinha visto essa entrevista, eu fui ver hoje essa entrevista, porque ontem é o jogo do Remo contra o Botafogo, né? Então a gente tá focado no jogo, para fazer live pré-jogo, para trazer conteúdo e tal. E eu realmente não tinha assistido. Mas assisti hoje a entrevista do presidente do Clube do Remo, Antônio Carlos Teixeira, lá na Remo TV, no podcast que existe lá na Remo TV. E algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiramente, dele falar, né, que o torcedor, entre aspas, só tá dando porrada e que não tá tendo apoio. Assim, Tonhão, eu acho que, inclusive você até mesmo citou, né, lá na entrevista, nesse bate-papo no podcast, que o torcedor do Remo está cansado dos últimos 3 anos. Eu acho que isso resume, né? Por que o torcedor do Remo hoje tá te criticando, o torcedor do Remo tá pedindo para que tu tome uma atitude, porque os últimos 3 anos do Remo são 3 anos de muito fracasso. E a paciência do torcedor tá realmente muito acabada. Ele falou também lá sobre as questões envolvendo Bainão, sede social, CT, né? Ele falou também que o CT não tem dinheiro para investir no CT. E eu pergunto, cadê a empresa que dá nome ao CT? Por que essa empresa não está cuidando das obras por lá? Eu fico perguntando realmente, cadê esse dinheiro que foi lá para o CT? Outra questão que o Tonhão aí falou, né? Que é sobre a questão pessoal, que tem torcedores que o atacam, mas que atacam também a sua família. Isso é uma coisa que eu concordo com ele, tá? Você não pode ir partir para atacar o lado pessoal de ninguém, gente. O Tonhão ele é presidente do Remo, tá? Ele é presidente do Remo e ele tem uma vida por trás. Essa vida não nos interessa. Tá? O que interessa é ele como presidente do Remo. Ele precisa responder para o torcedor, dar satisfação para o torcedor como presidente do Remo. Atacar familiar, seja de jogador, de presidente, de treinador, isso não existe, gente. Isso não existe. E as pessoas precisam ter responsabilidade. Ele, inclusive, disse lá que vai tomar providências. E tem que tomar realmente como era o antigo presidente do Clube do Remo, que tomava também providências contra os torcedores que partiam para o lado pessoal mesmo da ofensa. Isso não pode acontecer. Eu acho que tem que ter um limite entre você criticar alguém que está à frente da instituição que você torce e partir para ataques pessoais. Isso é uma coisa que eu realmente não concordo. Ele também disse lá que ele não é de aparecer, que ele não gosta de dar entrevistas, aí eu já discordo dele, porque ele sim, ele tem que aparecer, ele tem que dar entrevista, ele tem que dar esclarecimentos para o torcedor, isso ele precisa aparecer para dar essa satisfação para o torcedor, porque o que está acontecendo hoje com o Clube do Remo também faz parte de omissão de diretoria. A falta de atitude, de tomar decisões, também faz parte aí dessa omissão, digamos assim, da diretoria do Clube do Remo. Repito, o Remo só chegou nessa situação porque não soube conduzir as crises até chegar nesse momento. Desde a época do Catalá, depois a chegada do Moringo, a demora para trazer as contratações e a demora também para soltar essa lista de dispensas. Inclusive, ontem nas redes sociais soltei lá uns 10 nomes lá de jogadores que poderiam muito bem sair da equipe do Clube do Remo, mas a gente sabe que para você também demitir jogador, você precisa pagar a rescisão, enfim, entrar num acordo aí. E vocês sabem que o Remo aí tá com esses pires nas mãos, aí com receita bloqueada e não tá conseguindo nesse momento ter esse dinheiro para mandar esses caras embora. Enfim, galera, mais uma semana difícil pra gente, uma semana com poucas expectativas e que o milagre aconteça. O trabalho do Mourinho vai permanecer, ele também vai precisar ser cobrado, vai precisar das explicações do porquê que ele vem mantendo aí, vem modificando, na verdade, as escalações com um número elevado de jogadores jogo a jogo, e por que a gente está nessa fase tão complicada, nesse início de Série C do Campeonato Brasileiro. Como eu disse, dá tempo de reagir ainda, mas a preocupação é muito grande porque a gente está dentro da zona de rebaixamento e ainda não pontuamos na competição nacional. Enfim, qualquer tipo de atualização a gente vai estar trazendo para vocês aqui nesse vídeo. Peço muito que você deixe o like, comente os assuntos desse vídeo, verifique também a sua inscrição, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!